Boa noite! E aí, gente, tudo bem? Então, chegamos hoje no dia 17 de dezembro e como não poderia fecharmos o ano de forma diferente, hoje nós estamos trazendo o último tirando de letra, né, do ano de 2025 e nos preparando aí para 2026. E o tema não poderia ser mais relevante, né, principalmente nesse movimento agora que as empresas estão de planejamento, de reestruturação, de se preparar para o futuro, né? Então, hoje a gente vai trazer o tema sobre a consciência corporativa como ferramenta estratégica, né, e gerencial. E para iniciar essa conversa, eu vou convidar o Alex Gonzaga, diretor da G Soluções. Então, a gente vai bater um papo aqui, vamos esmiuçar o que for possível no nosso tempo desse assunto, para que vocês possam aí entrar 2026 com um pouco mais de informação e prontos para a virada, tá bom? Então, vamos convidar o Alex? Simbora! Olá, como é que E tá? aí, Alex? Boa noite! Tudo jóia? Tudo sim, e você? Oh, bem demais. Tá Vivendo frio ou tá cada... quente? Hoje teve uma surpresa especial, né? Aqui na cidade, nós estávamos aí em torno de 0 graus e hoje virou menos 25 em menos de 10 minutos, né? Então, Meu Deus. realmente foi bem diferente. Gente, que loucura. Gente, para vocês que não sabem, o Alex, ele é sócio fundador e diretor da AG Soluções, uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado cearense. Tá? A AG Soluções ela já alcançou mais de 12 estados, já impactou mais de 150 empresas, né? Com os seus projetos de circuito vivencial, de mentoria, planejamento estratégico. Então, assim, ele tem muita bagagem, tá? E ele está no Canadá, ele não está aqui no Brasil, então a gente está conversando diretamente do Canadá. Eu estou aqui num calor terrível. E ele está lá, olha, só no friozinho natalino. Verdade, verdade. E é um momento bem legal, né? Porque eu estou aperfeiçoando, né, um pouco mais a carreira, tá? Dando condições, né, de ter ainda mais aprendizados e também compartilhando, né, aqui dentro das universidades, certo? Todo esse contexto, né, de conhecimentos que nós fomos adquirindo ao longo dos anos, né? E uma das teses, né, a serem defendidas aqui é exatamente falar sobre essa questão da consciência corporativa, né? A importância disso dentro das instituições, onde elas começam a perceber que na hora que elas começam a praticar, né, elas conseguem se destacar muito mais, né, do que estavam anteriormente. Então eu fico muito feliz, né, de poder nesse momento estar compartilhando, né, alguns desses conhecimentos, tá, que foram vivenciados na prática, né, com cada um desses clientes, tá? Acredito. Agora, antes da gente ir diretamente para o assunto, Alex, a gente vamos te apresentar direito, né? Vamos apresentar quem é o Alex, né? Gente, o Alex, como eu já falei, ele é diretor da G Soluções, uma empresa genuinamente cearense, né? E o Alex ele é administrador de empresas, ele é pós-graduado em gestão de pessoas, ele é mentor estratégico pelo Creative Learning Institute, né? Ele é consultor DISC pelo eTalent. Então, ele tem aí uma bagagem gigantesca, mas eu acredito que não tem ninguém melhor para falar do Alex do que o Alex. Verdade. E é legal, Ana, quando você traz isso, né? Porque o que acontece dentro da caminhada, tá? Além dos expertises, né, que a gente vai adquirindo, tá certo? Tecnicamente, né? Nada melhor do que aquilo que você tá lá trocando ideias com os donos das empresas, né? Com os presidentes dessas empresas, muitas vezes até, né? Ali com membros da equipe operacional, onde você vai enxergando, né, algumas práticas que estão sendo adotadas, e a partir dali você começa a perceber, né, o quão importante é o significado das pessoas dentro dessas organizações. Né? E eu tenho visto cada vez mais
né, que quanto mais humano a gente transforma a organização, mais essa organização ela consegue, né, ter bons resultados. Tá? Era. E a minha história ela parte disso, né, de viver essas práticas com as pessoas, né, questioná-la se fez sentido, né, aquilo lá, Uhum. e a partir dali, né, a gente começar a idealizar, né, algo processual que dê condições para que as pessoas de verdade, né, consigam transformar. Então, minha carreira ela foi muito pautada em cima disso, né? Aprendiz constante, mas lógico, sempre trazendo, né, esses aprendizados para que as pessoas possam aplicar e levar adiante esses conhecimentos. Bacana. Gente, nós vamos falar, dentre outras coisas, né? A gente já falou dessa tal consciência corporativa, para que ela serve, onde é que ela entra, como é que se usa, quem é, onde vive, né? Que nem o Globo Repórter. A gente vai ver a aplicabilidade, qual a importância, né, da identidade organizacional nessa ferramenta na gestão de pessoas, do ambiente organizacional. E para a gente começar falando sobre isso e a gente mergulhar nesse tema que é tão importante, Alex, por favor, sem delongas, diz para a gente o que é essa tal de consciência corporativa, o que significa isso? Eita, menina, isso aí eu vou te falar, viu, Ana? Eu acho que se todos nós tivéssemos plena consciência, ou seja, falando um bom cearês, né? Noção das coisas, talvez nós tivéssemos pessoas, né, que pudessem agregar muito mais às realidades organizacionais, tá? Então, Entendi. é muito legal quando eu trago essa consciência, por quê? Porque todos nós somos um corpo ativo, por isso Sim, corporativo. E por ser um corpo ativo, não adianta simplesmente eu ir lá e fazer qualquer atividade de qualquer jeito. Eu preciso sim. fazer a atividade tendo noção das coisas, tendo noção dos impactos dessas atividades que eu estou realizando no meu dia a dia. E a partir do momento em que eu tenho essa noção, eu começo Entendi. a fazer a caminhada ter mais sentido no meu dia a dia, né? E o líder, quando está lá, né, dentro da jornada, ele tem um papel essencial de dar essa noção para as pessoas do tamanho delas dentro daquela realidade organizacional. E não importa qual seja a função, todos nós, se estamos dentro de uma organização, nós estamos deixando um legado. Todos nós Entendi. estamos ajudando, contribuindo com aquela organização, direta ou indiretamente. E nada melhor do que ter ciência de que nós estamos no canto certo, fazendo o que é certo e na hora certa. Então, será que a gente pode dizer que consciência corporativa, Alex, é o que a gente também chama de senso de dono, de pertencimento, de apropriação de valores e tudo isso que uma empresa tem? É como se a gente fosse, se entendesse que a gente faz parte desse mecanismo, dessa engrenagem? Será que a gente pode dizer que tem isso? Olha que legal, você está trazendo uma perspectiva muito singular desse processo, tá? Por quê? Porque é natural, né, que a gente observe até nos discursos dos donos, né, empresários de Sim. empresa, eu queria que o meu colaborador tivesse esse senso de dono, né? E Uhum. olha que interessante, né? Muitas vezes parte esse senso de dono de um princípio de que o próprio indivíduo, eu como dono, tenho que demonstrar minhas atitudes, minhas ações de zelo, de cuidado, né? Para quê? Para poder inspirar as pessoas a realizarem, tá? Então, faz muito sentido isso que você está dizendo, porque a partir do momento em que um colaborador, né, ele começa a se perceber como parte importante dentro daquele cenário, ele começa a cuidar, né? Não fica mais só na questão do salário em si, né? Mas Entendi. fica em si dentro de uma condição onde aquele indivíduo nota que a contribuição dele faz a diferença para aquelas pessoas que estão lá naquela organização naquele momento. Entendi. Faz E como é sentido que para ele você? gera faz demais, e como é que ele pode gerar propósito nas ações do dia a dia que possa justificar essa consciência?
Verdade. E é interessante quando a gente fala disso, né, que muitas vezes a gente fica restrito, tá? Quando nós estamos falando as atribuições de uma determinada cargo ou uma função que a gente tem lá no dia a dia, né? E acaba aquela pessoa se limitando, né, a enxergar que eu estou aqui dentro dessa organização e eu só faço o que está lá no papel escrito, tá? Tem muita gente que pensa assim, mas olha Sim, que interessante, né? A partir do momento em que você começa a compartilhar o tamanho da tua organização para essa pessoa, né? Essa pessoa começa a perceber que ela tem algo a mais que ela pode agregar de valor dentro daquela realidade, tá? E isso aqui eu não estou falando de desvio de função, não, tá? Eu estou falando de ser genuíno naquilo que está entregando, né? Eu estou entendi. falando de dar condições para que a pessoa possa perceber que, inclusive, dentro daquela organização, ela pode crescer mais, né? Ela pode galgar novos desafios, tá? Assim como eu tive alguns dias atrás dentro de uma organização, e olha que interessante. Lá, né, esse indivíduo, ele começou no cargo mais simples daquela organização, tá? Então, ele estava como serviços gerais naquele negócio. E olha o que que Ah, aconteceu. Ao longo dos dias, ele começou a ir observando. E ele ainda hoje continua com essa característica, certo? De observador. E ele, como observador, começou a enxergar, né, que não era só de limpeza que aquele negócio funcionava. Tinha uma tal de área administrativa, tinha uma área lá que era um tal de DP, tinha uma área lá que era um tal de vendas. E olha que interessante. Ele começou a perguntar para as pessoas o que, que essas pessoas faziam tanto ali, que né? legal. E ele foi, nessa curiosidade, começando a despertar, certo? Na carreira dele. Eu Entendi. vi esse jovem que era uma pessoa que atuava lá nos serviços gerais, esse jovem, um dia, depois de, lógico, preparar-se, tá? Ele foi lá e conseguiu se tornar gerente comercial dentro daquela empresa. Cara, que E é, fantástico. e é orgulho para aquela empresa ver que aquele jovem que era tão simples dentro daquela realidade, ele foi lá e desenvolveu suas competências, né? Enxergou um caminho, tá certo? Em primeiro lugar, ele Sim, enxergou um caminho. O dono da instituição falou para ele quais são os caminhos que você quer escolher daqui para frente. Eu quero chegar nisso aqui. Tá certo. legal. Pois, olha aqui o caminho que você tem que trilhar para você chegar nisso aqui, tá certo? Ó. Sim, E aí ele foi lá e fez. Mas uma coisa importantíssima dentro dessa jornada, tá, Ana? Esse indivíduo, né, ele estava diretamente alinhado com a realidade organizacional, com o propósito organizacional daquele entendi, negócio. E isso entendi. aí, aí digo isso como um grande dica aí para os empresários, né? Cara, olha que interessante. A partir do momento em que você consegue, certo? Ter uma pessoa que consegue ter os valores alinhados com a tua organização, você tem que preservar essa pessoa. Você tem que Entendi, valorizar esse indivíduo. Porque é dentro entendi. dessa característica que você vai ter um menor esforço, tá certo? Por que o menor Sim, esforço? Porque a competência você desenvolve. sim, Mas a tua essência, quando você fala, né, de comportamentos, de posturas, de formas de atuar, elas precisam sim estar alinhadas para que você possa ter segurança de que você pode confiar naquela pessoa, de que você entendi. vai ter a certeza que aquela pessoa vai conseguir desenvolver um bom papel no seu dia a Sim, dia. E isso aí é muito importante, né, para que você consiga, né, dar credibilidade do seu negócio para com o mercado, tá? então, E deixa olha eu ver que se eu interessante. entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Então, aí a gente não está falando só do colaborador. A gente também está trazendo a responsabilidade para o empresário, para o Sim, empreendedor. Que para que isso aconteça, ele também precisa criar um ambiente e ter isso muito bem desenhado. Então, precisa de identidade organizacional. sim, perfeitamente. Mas como é que ele faz isso? Como é que ele elabora essa identidade organizacional? Como é que ele monta esse esquema de tal maneira que a pessoa que vier
ele consiga dizer assim, essa estar alinhada aos meus valores e ao propósito da minha empresa. Como é que ele pode fazer isso? E olha que interessante, é muito bom você trazer isso, que geralmente, tá? Quando eu tenho a oportunidade de estar, né, com alguns desses empresários dentro do mercado, seja online ou seja presencial, isso é normal, tá, Ana? Sim, Mas olha que interessante. A gente se permite a ter um olhar para o negócio, tá? É como se sim. olhasse para sua intimidade, né? Como se você olhasse para dentro e É falasse: "Ai, meu, meu né? Deus, É meu negócio. é meu negócio. O que que eu vou fazer Sim, com esse meu negócio, né?" sim. E quando eu olho para isso, olha que interessante, né? Geralmente surge um gatilho, que é a questão da identidade organizacional. E quando eu falo dessa identidade, eu tenho que refletir sobre missão, visão, valores. E quando eu olho para essa tríade, olha que interessante. Geralmente, você tem que olhar para a essência do seu negócio. E quando você olha para a essência do seu negócio, você tem que responder, né, para a sua missão, o que é que eu faço, para quem que eu faço e como é que eu faço, tá certo? Se eu consigo responder essas três perguntinhas aqui, a tendência é que esse negócio ele está claro não só para você, mas também para o seu cliente, porque olha que interessante, você pode divulgar missão, Alex? Pode e deve. É essa missão que vai dar a essência desse teu negócio, tá? E vai, inclusive, dar condições para as pessoas enxergarem dentro das suas respectivas funções de que forma que elas contribuem para dentro do negócio. Ah, entendi. E isso aí é Então onde tem, você então tem correlação, né? tem. Diretamente, a identidade organizacional está diretamente ligada à missão, visão e valores nas atividades diárias. Exato. E é nessa hora aí, Ana, que olha que interessante. A visão, né, quando a gente fala especificamente desse tema, a visão, ela é o nosso sonho, né? É aquilo que a gente deseja alcançar. Ah, muitas empresas chegam e falam, ah, eu quero, Alex, daqui 3 anos eu quero que a nossa empresa esteja assim, assada e tal, papapá, papapá. Aí eu pergunto, legal, é possível? É, mas vem cá, e vai ser pautado em quê? Aí o Hum, indivíduo volta para quê? Para a missão, porque a missão é a essência, e olha que interessante. Eu vou fazer a missão de qualquer jeito? Não não, posso. Eu tenho que fazer pautado em alguns princípios. Princípios que são os esses, valores. e isso que estão diretamente alinhados aos valores. Ou seja, eu não posso simplesmente dizer para o mercado, tá, de que eu sou ético e na hora H de uma determinada decisão eu não atuar daquela forma. Entendi. Um tempo atrás, nós estivemos dentro de um planejamento estratégico. E olha que interessante. Naquele momento de reflexão, nós estávamos falando sobre valores, tá? E o dono da empresa recebeu uma ligação e ele agiu fora de um dos valores que estava lá escrito. Os gerentes, na hora, pararam, ficaram olhando para a cara dele, né? Se Meu perguntando, Deus, né? Como assim? eram 4 gerentes naquele dia, tá certo? Com ele, eram 5 pessoas montando a estratégia do negócio, junto comigo 6. Então, olha que interessante. Eu peguei, chamei ele, né, e falei, jovem, preciso conversar com você. Aí ele, diga, você me analisa esse comportamento que você adotou nesse instante. Porque ele falou em voz alta para todos ouvirem aqui. Meu Deus. E aí, olha que interessante. Ele, vixe, Alex, a gente tinha acabado de falar sobre isso aqui, não foi? Eu fui. E como é que você agiu? Ah, não, agi desse jeito. E foi. E agora? Aí ele chegou e falou: Eita, tu me falou lá atrás que eu sou exemplo para os meus gerentes, né? E eu sou exemplo para os meus colaboradores. Eu, pera ainda, Alex, porque eu vou fazer o seguinte. Aí ele voltou lá para a sala, pegou o telefone na frente dos gerentes dele, certo? Ligou para a pessoa lá que ele tinha dado o comando X, tá certo? E ele foi lá e mudou tudo. Olha, isso que estava aqui, né, que eu passei de comando, ele não está alinhado com os valores da nossa empresa e o comando Boa. certo é esse, assim, assim, assim.
Os Boa. gerentes olharam pra mim e ficaram assim, Alex, o que foi que tu falou para ele? Eu não falei nada, eu só perguntei. Isso é muito importante que você está trazendo, sabe, Alex? O que é que a gente vê muito? A gente vê muito, as pessoas elas escolhem muito bem quais são os valores que vão colocar. Mas Uhum, você percebe que muitas empresas elas não vivem esses valores, elas não entendem que o fato de você que você precisa ter, toda empresa precisa saber para onde vai. sim, Ela também precisa saber como ela vai, né? E em que ela vai estar pautada, qual é o propósito dela, né? Quais são os valores dela, o que é negociável, o que é inegociável. com E muitas certeza. elas não vivem isso. Elas Verdade. pregam o que não vivem. É como se eu dissesse, eu não como doce, pregasse para todo mundo que eu não como doce, eu tenho perdido peso porque eu tenho feito uma grande dieta, e depois alguém me encontra agarrado com a bandeja de doce e sabendo que eu fiz outras coisas aí que vai totalmente de encontro ao que eu prego como um valor meu, Verdade. E olha, trazendo para uma realidade bem, bem lúdica, assim, bem, bem crua. é muito forte isso que você está trazendo, porque o que que acontece? Olha que situação especial aconteceu há um tempo atrás, tá? Eu estava lá na Bahia nesse tempo, lá em Salvador, fazendo um trabalho para uma companhia, tá certo? Que era um trabalho até grande e tal, papá. Sim. Nesse dia, olha que coisa curiosa, tá? Eu estava com a minha equipe, né? E nós íamos fazer uma atividade vivencial. E naquele momento, tá certo? Nós tínhamos ido a um shopping que fica lá, né? Próximo desse hotel onde nós estávamos hospedados. E olha Tá. que coisa interessante que aconteceu. Naquele tempo, nós estávamos falando sobre consciência corporativa, tá? E olha que coisa. Chego na frente de um supermercado, certo? E nessa frente do supermercado, como é comum, né, no Brasil inteiro e até fora, aqui mesmo tem, né, aqueles carrinhos, né, de Sim. supermercado, você vai direcionando para um lado para o outro. E lá tinha um rapaz, certo? Que ele estava cuidando desses carrinhos, supostamente. Né? Ah, Entendi eu que a atribuição dele era essa, de cuidar dos carrinhos. Tá? E ele olha e fala da seguinte forma: a gente notou que tinha um comportamento estranho. Ele pegava o carrinho e ele batia o carrinho assim na fila, com muita força, certo? Pá! Aí ele vinha de novo e pá! Batia aquele carrinho. E pra gente, a gente chamou muita atenção, né? Naquele sim, sim. comportamento. E olha que interessante. Ele chega, né? E na hora que ele vinha puxando uma sequência de carrinhos, tipo 4, 5, que ele ia encaixar, ele chega e nota que tinha uma senhora que estava em pé, mesmo na posição que ele ia encaixar o carrinho. Esse Eita, o que ele rapaz fez? soltou os carrinhos, tá certo? Ficou vermelho, pensa, ele ficou todo De vermelho. raiva. Mas escuta o que que ele disse naquele momento. A senhora saiu daquela posição, porque ela nem viu ele, certo? Ela saiu entrando na loja, né? Quando ele vai e fala a seguinte frase: Ah, meu Deus! E soltou um palavrão daqueles bonitos. Meu Ah, Deus do meu céu. Deus! Esses clientes só vêm para cá para atrapalhar o meu serviço. E ele vai e bum, os carrinhos de novo naquele espaço. Meu Deus do céu. Gente, olha que coisa interessante. Naquele momento em que a gente observou aquele comportamento, eu trouxe a minha equipe para a gente poder fazer uma análise. Gente, o que, é que vocês estão vendo aqui? Eita, Alex, esse comportamento aí não foi um comportamento muito bom, não, né? Aí eu, não. Por quê? Porque provavelmente ele não entende qual é o papel, qual é o propósito dele dentro daquela realidade. E nisso Entendi. aí é tão sensível, Ana, que faz com que o cliente que está lá do outro lado, pode ser que ele perceba, tá? E na Sim. hora que ele percebe, pode ser que ele, em vez dele se aproximar da tua organização, o que que faz? Afasta. E é Ai, muito até interessante isso. porque ele está representando a empresa, né, Alex? Ali, Sim, ele é a companhia, ele é a sim. corporação, Uhum. né? Ele não é uma pessoa aleatória que passou na rua e esbarrou ali. Então,
isso me traz a memória o seguinte: se isso aconteceu e se ele espanta o cliente, então isso indica que tudo que eu faço, enquanto companhia, enquanto eu estou devidamente uniformizada, onde eu estou no meu ambiente de trabalho, ou mesmo que eu não esteja no meu ambiente de trabalho, mas que eu esteja devidamente sinalizada como pertencente àquele lugar, eu tenho responsabilidade sobre minhas atitudes. Tem sim, total. Até porque na hora que você está lá, né, atuando, você representa a instituição. E os seus comportamentos que você está adotando vão representar o quê? Os comportamentos que aquela instituição ela acaba adotando. Geralmente, e olha que detalhe interessante, né? Tem pessoas que me conhecem pelo Alex, certo? Mas o Alex da AG Soluções. Não sabe nem Sim, o meu sobrenome, é Alex Gonzaga. Sabe que é o Alex da AG Soluções. verdade, Por verdade, quê? Porque verdade. fica esse sobrenome, né? E que incorpora dentro do nosso nome. Sim, Quantas sim. vezes eu não já vi, né, pessoas, executivos também, tá? Tive aqui a oportunidade de ver, né, alguns entrando aqui. O Valmir tá aqui, tá certo? Olha que Tá com a legal, gente, né? o Valmir tá E, conosco. e o Valmir, que não é mais simplesmente o Valmir Lima. Não, ele é o Valmir da Larvos. Exato. Então, o que que acontece? Por que que eu estou trazendo esse significado? Porque para as pessoas também isso trazem um peso de responsabilidade quando nós estamos à frente de um negócio, tá? Entendi. E quem é que consegue traduzir isso para as pessoas? Nós, como gestores, tá certo? Porque a partir do momento em que nós nos permitimos a levar para as pessoas de que elas têm um corpo que é ativo, mas que não é Sim, ativo de qualquer jeito, que ele é consciente, o que que vai fazer? Essas pessoas vão conseguir ter mais eficiência dentro da cultura desse negócio. entendi, E entendi, nós, como líderes, temos sim que transformar o nosso ambiente de trabalho. Né? entendi. Alguns dias atrás, um cliente chegou para mim e perguntou: Alex, será que esse negócio de identidade organizacional caiu em desuso? Eu trouxe, eu trouxe para ele, cara, vou te falar uma coisa. Eu acho que esse é o principal momento que Para se nós usar. temos que praticar a identidade Verdade, organizacional. verdade, verdade. Porque, Concordo com você. porque se a gente trouxer, nós vamos trazer mais significado. E olha que interessante, nós vamos fidelizar mais as pessoas. Aquelas que Uhum. se identificam com aquela cultura, elas vão brigar para continuar dentro daquela cultura, porque elas Sim, acreditam naquela crença. Não vai sim, ser, verdade. não vai ser mais só uma briga por salário ou por benefícios, mas você amplia a vertente por identificação. Verdade. Maslow fala sobre isso, né, de que depois que você bate ali, né, as necessidades básicas, você vai para outro patamar de reflexão. E É essa verdade. reflexão de identificação que é essencial dentro da jornada, né, para você poder fazer com que as pessoas fiquem fidelizadas ao seu negócio. Então, deixa eu entender aqui um pouco contigo. Vai. Vamos usar o exemplo desse funcionário que estava se sentindo infernizado pelo cliente. Então, eu acredito que se eu quero, né, é um funcionário que ele tá ali porque ele foi escolhido, porque ele passou por um processo seletivo, porque ele tinha as competências que a empresa precisava no momento da sua contratação. Ele passou por tudo isso aí. Ele deve estar há bastante tempo. Então, de alguma maneira, digamos que ele esteja cansado, com algum tipo de problema. Nem todo mundo tem controle emocional, controle sobre as suas emoções, né? Eu resolveria isso com feedback. Eu tenho como utilizar essa identidade organizacional para fazer uma avaliação de desempenho ou um feedback? Com certeza. Eu acredito demais nisso, tá? Inclusive, eu pratico isso com a minha equipe, né? Onde eu levo para eles, em essencial, os valores organizacionais, tá? Por que que eu penso muito nisso, certo? Porque o que acontece? Muitas vezes nós estamos um pouco perdidos, tá? Na forma de como conduzir o processo, inclusive de feedback, tá?
muitas vezes, né, os nossos gestores, tá, eles ficam, né, pensando, ai meu Deus, o que foi que aconteceu, né, em relação a esse determinado colaborador, tá? Mas olha que interessante, certo? Nós, dentro desse processo de gestão, tá, nós temos que estar atentos, tá? Por quê? Porque nós, quando vamos realizar um processo de feedback, nós temos que compreender que nós vamos avaliar um determinado colaborador se ele está dentro da expectativa ou fora da expectativa. Porque se ele está dentro da expectativa, olha que interessante, eu tenho que validar ele e tenho que dizer, olha, eu gostaria muito que você reproduzisse esse comportamento outras vezes. Né? Que E quando ele entendi. está fora da expectativa, eu também tenho que trazer ele para uma realidade e fazer, né, ele ter uma compreensão de que se ele não está dentro dessa expectativa, o que é que feriu dentro dos nossos valores para que ele não chegasse àquilo que é o necessário para a nossa organização. Entendi. Então, se o Entendi. nosso gestor, né, se permitir a fazer aplicações, né, cada vez mais contínuas desses processos de feedback, a tendência é que ele consiga, né, estar até mais próximo das pessoas. Tá? Sim, Que sim. geralmente, né, eu vejo aí no mercado as pessoas falando, ah, não, tem que ter um feedback por ano. Cara, se eu pudesse fazer feedback todo dia, eu faria, tá certo? É porque E, o feedback hoje é visto como algo, para quem recebe, como algo ruim, né? Como algo negativo, né, Alex? As pessoas e, não costumam ver as empresas, quando se fala em feedback, se pensa, pronto, o que é que eu fiz? é verdade, é Onde que verdade. foi que eu errei? Porque dificilmente a gente vê a contramão das empresas e chegar e dizer assim, caramba, a gente, como no caso, vamos usar esse exemplo, né, que você Uhum, trouxe aí com maestria. Ele estava lá jogando os carrinhos e com aquele comportamento, com as falácias, com aquela reclamação, com aquela coisa toda. Então eu, como gestora, vim cá, convidei ele para conversar, fui tentar entender o que é que aconteceu, o que é que estava acontecendo com ele, porque aquilo uhum, não é um processo que está alinhado aos nossos valores, à nossa cultura, então eu posso usar o organizacional para envolver ele dentro do processo, entender e fazer um combinado, ok? Até aí, tudo bem. Só que o que falta das empresas, o que eu percebo hoje, né, no uhum, mercado como um todo, isso não só numa empresa, mas em 90% delas, se eu me arrisco a dizer, é o uhum, retorno desse feedback. sim, O seu João passou, avaliou o mês, esperou o seu João, foi vendo as ações do seu João. Porque se seu João se mantiver no mesmo perfil, uhum, certamente a empresa vai chamá-lo para um novo feedback ou para a dissolução do contrato de trabalho. uhum, Mas quando há uma melhoria, ele não é chamado de volta para dizer: seu João, nós estamos muito satisfeitos com a sua mudança de atitude, de postura, e está sendo muito positivo para nós. Isso é assim, faz sentido para você? Isso realmente você tem essa mesma percepção ou é uma percepção minha? demais, viu, Ana? Porque o que que acontece? Existem alguns autores, tá? Que eles acabam ao longo dos anos, né, promovendo livros, alguns conteúdos muito ricos, tá? E tem um deles, né, uma autora chamada Simone Michel, tá? Que eu acredito muito, né, em alguns dos parâmetros que ela traz, e ela diz o seguinte, olha, nosso papel ou é reorientar para poder dar condições para a pessoa entrar, né, naquilo que a gente tem de expectativa, né? Ou seja, eu tenho um valor que diz que disciplina é importante. Ok. Tem uma reunião 4 horas da tarde. Minha disciplina diz que eu tenho que estar lá disponível para a reunião começar às 16 horas. Sim, Concorda comigo? Se sim. eu chegar às 16h05, tá Eu correto? coloquei. Não Tá tá. correto? Não. Por quê? Porque a disciplina, que é um dos valores, está dizendo que eu tenho que estar lá às 4 horas. Então eu tenho que Verdade. praticar isso. Se eu não Sim. pratico,
alguém vai ter que sinalizar para mim de que eu não estou praticando. E Sim, pode acontecer, tá, Ana, de não ser nem o próprio gestor daquela pessoa, pode ser um par, pode ser um sim, colega. Por quê? sim, Porque ele vive aquele valor, e olha que importância daquela disciplina, né, de praticar os valores. Na hora que eu tenho um colega que entende, está internalizado aquele valor dentro da realidade dele, ele vai cobrar o outro. Ei, vem cá. Tu lembra lá do valor que diz disciplina, macho? Agora são 16h05. Tá atrasado. Era para estar aqui 16 horas, para a gente começar. Não era nem para se preparar, não. É para começar. sim. Entendeu? Verdade, Então, verdade. são determinadas nuances que são importantes. E quando você traz essa questão do, do estimular o comportamento, para mim é essencial. Por quê? Porque eu peguei uma determinada situação de um colaborador, tá certo? Que não estava legal, eu reorientei ele, ok. Coloquei ele na prática. Ele foi lá, conseguiu alcançar, eu tenho que valorizar o alcance, certo? Porque Verdade. na hora que eu valorizo esse alcance, tu sabe o que, que vai acontecer? Sim, Vem para uma terceira situação, certo? Ó, ele veio para cá naquela mesma situação lá anterior, certo? Que ele errou. E eu vou ter que fazer um feedback para ele aqui de reorientação. E olha que massa. Sabe o que, que eu posso fazer? ah, Puxo ele para a segunda situação. Ei, vem cá. Tu lembra o que, que aconteceu logo após aquele processo de feedback que eu lhe trouxe de reorientação? Aí ele, ah, eu fiz, né? Opa, e como foi? Ah, eu fiz assim, assim, assim. Que massa. Pois então vamos fazer o seguinte: agora, esse momento, é para te lembrar exatamente disso aqui que você tem a capacidade de entregar e que você fez bem feito. Então, agora é o momento de virar a chave e manter aquele mesmo padrão que você já teve a capacidade de desenvolver. e Então, ele se sente importante, né, Alex? Ele se sente valorizado. Caramba, eu cometi uma falha, fui reorientado, deu certo e alguém enxergou que eu mudei. E não o isso. inverso, né? Isso. E isso aí vai trazendo mais sentido para as pessoas, tá certo, Ana? Porque as pessoas começam a perceber de que, ah, ele não está sendo o chato só da história. Não, ele está aqui para me desenvolver. Sim. Lembre-se que nós, como líderes, né, que estamos à frente de várias equipes, nosso papel não é ser aquele, fazer como dizia antigamente, né, o Chico de Brito, né, que ficava só ali acompanhando ali, tal, papapá, Sim. né, o famoso chefe. Não, não é só isso, gente. Hoje, para você poder inspirar as pessoas, você tem que ser, em primeiro lugar, exemplo. Ah, Segundo, fazer com que as pessoas, naquele momento ali, elas enxerguem a importância desse cenário. E em terceiro, você tem que dar condições para que elas possam fazer. verdade, Porque se você não verdade. der essas condições para que isso tudo aconteça, vai ser só um discurso. E Totalmente. não adianta, tá? Discurso hoje em dia não é suficiente. Nós vamos Não. precisar de movimentos, né, um pouco maiores. Naquele case lá daquele rapaz, certo, que saiu de serviços gerais para gerente comercial, ele só conseguiu aquilo ali porque ele fez o que precisava ser feito para poder chegar nesse papel. Desde a Cara, você, atividade mais simples até a mais complexa, ele fez. E isso fez a diferença para ele crescer. isso me lembrou uma frase que um gestor, um antigo gestor meu, me dizia. Ele dizia essa frase para todo mundo, ela faz muito sentido. Uhum. O discurso, ele agrada, Hum. o resultado convence. Não é verdade? Verdade Então, é demais. aquela coisa do viver a mudança, de viver os valores, do viver o propósito, do viver a missão. E agora, como é que a gente garante, Alex, que as pessoas elas vão conseguir praticar a consciência corporativa? Porque é tão amplo, mas é uma amplitude assim, fora do normal. Mas é algo que é possível e é cotidiano.
eu acho que é muito alinhado com a prática. Não tenho Uhum. muita certeza disso. Eu preciso que você realmente debruce sobre essa pergunta e me diga: tem como a gente garantir que as pessoas consigam praticar isso? O que é que depende de nós, gestores, e de nós, corporação, para que isso possa acontecer? Como contribuir? Bom, é importante a gente sempre lembrar de uma coisa. As pessoas não vão fazer o que você diz. As pessoas vão fazer aquilo que elas veem as coisas acontecerem. Tá certo? Então, para mim, é essencial que as pessoas pratiquem, certo? Dentro da realidade organizacional, essa cultura. Porque a partir do momento que elas praticam, a tendência é que elas consigam se engajar mais dentro daquela realidade organizacional. A Entendi. tendência é fazer com que elas tenham mais brilho no olho. Olha que interessante. Alguns dias atrás, eu estava no TED, né, TEDx Calgary, certo? E lá existia uma preocupação muito grande, né? Ai, meu Deus, a inteligência artificial vai substituir as pessoas, aquele negócio todo. Passando geral isso. E olha que interessante, a inteligência artificial é uma das coisas que mais a gente discutiu lá, certo? E lá tinha PhDs, tinham vários mestres, certo? Né? Daqui do Canadá, dos Estados Unidos, da Alemanha. E uma coisa que me chamou muita atenção, tá? É que, gente, o ser humano, ele é essencial dentro de qualquer realidade organizacional. Sem Do dúvida. mesmo jeito que tem, ó, e aí eu citava já esse exemplo, né, em sala de aula, e olha que interessante. Do nada vem um dos que estavam lá, né, na conferência e fala exatamente aquele mesmo exemplo que eu trouxe. Que Eu bacana. achei muita coincidência, mas ele falou o seguinte: olha, vocês não têm um ar-condicionado? Eu tenho. Né? Não tem um ar-condicionado que fica em qualquer espaço? Pois é. Não tem o controle remoto, né? Imagina o controle remoto, tá certo? Você tem que, ou no mínimo, programar aquele ar-condicionado para ele ligar num determinado horário, ou você tem que pegar ele e você tem que clicar no botãozinho para ele ligar lá. E quem é que vai Verdade. clicar nesse botãozinho? Tem O que ter ser quem aperte humano. o botão, né, Alex? O ser humano. Então, pô, nós temos, né, uma característica muito forte, certo? Na nossa essência, como parte de uma organização. Tá? Sim, Então, o verdade. que, que nós temos que fazer? Nós temos que dar condições para que essa organização ela seja viva. Das minhas preocupações, na maioria das vezes, quando eu estou conversando com os executivos de negócio, é que muitos deles chegam e falam desse jeito: ai, as coisas estão tudo sobre as minhas costas. Ai, meu Deus do céu. É, Eu tudo já tem que falei passar. isso, não vou mentir. Já falei isso Pois algumas é. vezes. Meu Deus do céu. Tô carregando o mundo. Pois é. E o que eu te digo é que na hora que você começa a ter esse tipo de percepção, no mínimo, isso aí está errado. Por Sim, quê? Porque todas as pessoas têm sua importância, todas as pessoas têm suas responsabilidades. Só que verdade. parte dos nossos gestores, o que que fazem? Eles tiram a responsabilidade do outro e botam aqui, ó, nas suas próprias Centraliza. costas. E Eu nessa. levanto a mão de que eu sou culpada, já fui culpada, e às vezes eu sou culpada também. A gente tem um entendimento que só nós somos capazes de fazer da melhor maneira, que nós somos as Oh, pessoas mais indispensáveis e capazes de fazer que aquilo aconteça da melhor forma possível, e você está muito certo. Ou a gente solta e a gente confia nas pessoas que nós tratamos por suas competências, né? Quando a gente seleciona as pessoas, é pelas competências que a gente seleciona, né? E a gente encontrou nelas sentido para o que a gente quer. Então, a gente precisa ter essa confiança também, assim, ei, vem cá, isso aqui é seu. Esse é, é seu filho, você precisa cuidar dele, com né? Você precisa certeza. embalar, trocar, você tem que fazer a sua parte. E olha que interessante, o Roberto Justus, né? Aquele grande executivo, ele fala, não sei se você já teve a oportunidade, mas lá, em alguns dos vídeos, né, que ele promove, ele fala desse jeito: olha, eu tenho que contratar pessoas mais inteligentes do que eu. Exatamente. Por Exatamente. quê? Porque se eu Exatamente. tenho uma pessoa que é muito mais inteligente do que eu e está lá
à disposição do meu negócio, ele vai fazer com que o meu negócio cresça mais. E Você olha me que lembrou uma massa. coisa que aconteceu comigo. Pode Diga lá, concluir. diga lá. Cara, eu lembro que eu fui trabalhar, eu trabalhei numa grande companhia. E eu fui uma das. Eu quebrei paradigmas, né, na gestão feminina. Fui a primeira gestão feminina de uma empresa com mais de 50 anos de vida. Olha que legal. Massa. Pois é. E o que é que acontece? Eu recebi uma pergunta da minha diretoria que diz o seguinte: Ana, você vai precisar se debruçar bastante sobre produto X, Y, Z, porque você vai estar indo para uma empresa, né? Você vai assumir uma determinada equipe que ela tem muito conhecimento. E eles vão te engolir. Eu Uhum, fiz, não, eu não preciso. Ela olhou para mim e fez, como você não precisa? Eu preciso saber gerir essas pessoas. Eu preciso entender o básico de como o negócio funciona e fazer com que essas pessoas que sabem mais que eu, que são esses verdadeiros tubarões que você está me dizendo, façam o serviço que eles sabem fazer. Eu sou o maestro, eles são a orquestra. Então, a perfeito. minha função é fazer com que as batutas, que eles não desafinem, que eles tenham, eles dancem, né, um balé perfeito. Mas não eu ir lá botar a minha mão. Eu preciso sim saber, porque eu tenho que demonstrar que eu tenho conhecimento, e eu tenho que Uhum, demonstrar que eu tenho conhecimento tácito, que eu fui lá, eu aprendi, coloquei a mão na massa, fiz, e que eu sei como funciona. Mas eu não uhum, preciso dominar tudo, porque senão não precisava deles. verdade. Não é Alguns dias, verdade? isso é massa demais, porque alguns dias atrás eu tive o privilégio, né, de acompanhar uma operação de um grande negócio aqui, tá? Tá. E foi muito significativo, porque nesse negócio era um negócio, imaginem como se fosse um grande atacado, tá certo? Ah, Mas que ele consegue também chegar no varejo, mas são lojas assim de porte incríveis aqui no Canadá, tá? E o que que acontece? Esses caras, eles têm uma precisão tão grande no que fazem, que você fica assim abismado, né? legal. Por quê? Porque os caras entendem exatamente, né, onde cada qual tem o seu conhecimento específico daquela determinada atividade e vão lá e fazem sem pena. Fazem porque sabem o que estão fazendo. Você não vê Entendi. um furo de estoque, certo? Você não vê uma ruptura. Você não vê pessoas paradas no meio da loja, assim, olhando para o tempo. Não. Você vê todo mundo trabalhando e fazendo o que precisa ser feito, tá entendendo? Então, Entendi. isso aí é o que causa a grande diferença, né? E que nessa hora precisa ter uma pessoa lá por trás que vai fazer, né? Ser o maestro nesse momento, de poder ir tocando, né, nos detalhes que são importantes para que a coisa, a operação todinha funcione da melhor forma possível. E é massa quando você traz esse exemplo, porque realmente, né, é o nosso papel. Nós estamos lidando com seres humanos. E Sim. seres humanos são passíveis de erros, mas aí é Sim. onde vem a identidade organizacional que vai dar condições para que as pessoas tenham clareza naquilo que elas vão precisar entregar para que essa organização ela consiga ter um bom resultado. E olha que interessante, teve uma vez, são vários cases, vários exemplos aí, me É vem muito tempo, sempre. né? Muito tempo de estrada, né? Não dá para acompanhar tanto bonde assim, não. Mas foi muito interessante. No... Eu geralmente esse tema, consciência corporativa, eu levo para dentro de sala de aula, né? Legal. Nos É programas de liderança. importante. Pois é. E olha que interessante, nessa organização, né, nós estávamos debatendo, certo? Nós tínhamos falado sobre a missão e nós estávamos naquele momento debatendo sobre valores, tá? E olha que interessante. Eu notei um burbúriozinho dentro de sala, certo? Acontecendo e tal, papapá. Aham. Aí tinha um gestor que estava numa mesa, outro gestor na outra, outro gestor na outra. E eu sei que levantaram quatro pessoas ao mesmo tempo e saíram da sala. E eu fiquei assim curioso, meu Deus, o que é que eu estou falando que fez esses quatro sair, né? Sim.
Aí, O que é que eu eu fiz, sou né? O que é que eu fiz? mas ali, como facilitador, você tem plena consciência do que você está levando, né, para as pessoas, então você sabe o tamanho daquilo que você está compartilhando. E olha que interessante, depois de uns 3 minutinhos, um dos diretores da empresa que estava lá dentro de sala se levanta e sai. Aí eu, pronto, agora deu certo. Saiu, foi. Como diretor, né? Pois é. Mas olha que interessante. Quando chega, né, na hora do intervalo, certo? Eles chegam para mim e falam da seguinte forma: voltaram, né, para a sala, assistiram o restante. Quando chegou no intervalo, falaram assim: Alex, podemos conversar com você? Aí eu, sim, fica à vontade. Alex, você lembra quando você estava falando sobre o valor tal? Aí eu lembro, sim. Né? Pois eu quero lhe dizer que nós colocamos aquele valor na prática. Aí eu, foi mesmo? Olha que legal. E durante a minha aula? Foi, durante a sua aula. Aconteceu uma situação X dentro da nossa empresa, certo? Em que interferia nas 4 áreas, que eram esses 4 grandes gestores, tá certo? Sim. E aí, na mesma hora, eu mandei mensagem para o fulano, e o ciclano mandou para o outro, e mandou para o outro, e a gente falou, vamos se reunir lá fora. Porque o Uau, Alex está discutindo exatamente isso aqui que a gente precisa resolver nesse instante. Eles legal. foram lá para fora. E aí, olha que interessante. Eles mandaram uma mensagem para aquela diretora. Diretora, pode vir aqui fora? Aí ela foi. Ela nem Lavagem sabia de o que era, roupa suja ali. nem sabia o que era que estava acontecendo naquele momento. E olha que interessante. A equipe, certo? Desses Tá. gerentes, conversando lá fora, chegaram a uma conclusão e participaram dessa conclusão a essa diretora. E ainda sequer falaram o seguinte: nós estamos chegando a essa decisão porque o Alex, lá dentro de sala de aula, ele falou sobre isso, isso e isso, e a gente acredita que isso é o caminho certo. Caramba, A que diretora incrível, olhou para Alex. eles e falou assim: vocês estão certos. O que o Alex está dizendo está plenamente correto com o que a gente acredita. Podem seguir em frente. Entendi, Olha entendi. que massa! E Cara, então, isso eu posso entender, Alex, que um dos principais resultados que a consciência corporativa pode proporcionar para a empresa, para o colaborador, né, para a empresa como um todo, é justamente esse movimento, essa bússola moral, uhum, né, do que é ou não permitido, do que está ou não alinhado, do que está conversando ou não com o que é pregado, do que é vivenciado ou não, do que é falácia e do que é vivência. Será que isso seria um dos resultados? Tem mais outros resultados que a gente pode dizer assim, isso aqui é um resultado de consciência corporativa. Isso aqui é o que resulta quando a gente tem essa consciência. principal, senso de pertencimento. Na hora que eu me aproprio de um determinado valor, que às vezes eu nem aprendo dentro de casa, tá certo? Olha que Sim, interessante. sim, Eu já peguei situações assim, de um determinado colaborador, que ele tinha uma cultura X com papai e mamãe, e quando chegou dentro da organização, viu que um determinado valor era interessante dentro da organização, ele trouxe para a vida pessoal dele bacana, aquilo. Por quê? legal. Porque ele se sentiu pertencente àquela determinada realidade. E Faz aí sentido, mano. ele transformou o contexto de vida dele, dos filhos e da esposa. Então, o que eu quero lhe dizer é que o principal resultado nesse cenário é esse senso de pertencimento, porque ele vai transformar essa realidade. Ele não É vai verdade. ficar limitado só a bater uma meta. Muitas vezes alguém bate uma meta, mas bate uma meta de qualquer jeito. Sim, Bate uma meta sem nem saber como foi que chegou. sim. Faz na marra. Às vezes tira vamos supor, no segmento de distribuição, o cara vai lá e tira um pedido, né? E tira um pedido de qualquer jeito, certo? Aí o que que acontece? Só para bater a meta lá do final do mês. Aí Depois vem um quando for, rebote, né? aí depois tem a devolução de mercadoria. Verdade, Adiantou ter tirado aquele verdade, pedido? Ou pode verdade. ainda ter acontecido, né, da situação, o cliente recebeu, mas também o cliente passa 3 meses sem tirar um pedido. Por quê? Porque ele levou uma bolada bem grande de mercadoria
que leva um tempo para vender e você acaba não conseguindo vender no tempo hábil suficiente. Ou seja, isso aí está contra os valores daquela determinada organização. Mas, Sim, lógico, o que é essencial é que a organização precisa montar isso, tá, Ana? Quais são os verdade. comportamentos que eu espero que a minha equipe adote? Ah, não, eu vou montar isso quando eu tiver um RH. E, o momento de montar é na hora que você montou o seu negócio, tá certo? Sim, sim. Então, e outra, não quer dizer que só as suas crenças pessoais sejam as crenças para esse tipo de modelo de negócio. Às vezes vai precisar de outras perspectivas de valores que vão agregar para esse negócio e que talvez agregue até para a tua vida pessoal. Cara, isso é complexo, né, Alex? Aham. A gente pensa que é uma coisa tão simples Uhum. e que não gera impacto, mas quando a gente vai vendo ao longo dessa nossa conversa aí, de quase uma hora, que tem tanto assunto e tem tanta coisa que acaba Interligado, né? desaguando na consciência corporativa, né? É. Desemboca, como diz no Matuto, desemboca na consciência corporativa, que ela já tem que começar da própria companhia. Isso, concordo. Ela tem que entender qual é o cerne da sua Uhum. empresa, qual são os pilares, né, que aquela empresa tem. O que é que, para onde por que ela está aqui, por que ela está existindo, qual é o propósito da sua existência, onde é que ela quer chegar, certo? Qual é o propósito que ela espera da sua equipe, porque se eu quero alguma coisa, tem que saber por que eu quero aquilo. Tem que ter Sim, sentido. E para que eu sim, tenha mais gente jogando junto comigo, né, trabalhando do meu lado e sentindo parte do meu negócio, ela também precisa entender e ver o que eu vejo, com certeza. né? Que é onde Lembra? você trouxe essa questão do pedido, né? Então, caramba, eu tirei o pedido de qualquer jeito. Eu pensei em mim, eu pensei no meu, eu livrei só o meu, eu só me preocupei comigo. E como é que vão ser os próximos meses? Como é que vai Exato. ser isso? Eu não me preocupei com o meu cliente. Isso está Uhum. dentro nossos valores. Eu não me preocupei com a empresa. Isso está alinhado com os valores. Então, é algo que eu acho assim fantástico, um tema de É, extrema relevância. e é legal, porque o que acontece? Quando eu estou discutindo os valores, em especial, tá? Uma das coisas que eu tenho propiciado, né, para os clientes é o quê? Olha, tu tá dizendo, né, para a tua equipe que a equipe tem que, deixa eu ver aqui uma premissa. Ter responsabilidade, por exemplo, tá? Agora me diga uma coisa, o que é ter responsabilidade na tua visão? Sim, Aí, aí o dono da empresa geralmente para assim, eita, peraí, deixa eu entender o que é. Agora eu entendi a sacada, Alex, peraí. Então eu tenho que entender o que é que significa essa responsabilidade para que eu possa levar para essa minha pessoa exatamente o comportamento que ela tem que adotar, né? Você bateu na tecla. muito bom. É essa virada de chave que dá condições para que a empresa consiga, certo? De forma estruturada, definir aquilo que ela precisa que seja praticado, certo? E Legal. são essas práticas que, não, eu posso fazer isso no chat GPT? Você pode até tentar fazer, tá certo? Mas você não vai chegar naquilo que é natural, da sua essência, porque é Verdade. o natural que vai dar condições para as pessoas poderem perceber que você construiu aquilo com significado, tá? Entendi. Que não Entendi. veio Faz muito simplesmente sentido. só de uma ideia qualquer, mas de um grande significado que tem que estar por trás daquela jornada. Faz Faz muito sentido sentido. para você? Total, total. Alex, agora me diz uma coisa. Hum, A gente está aqui chegando nos finalmente da nossa live. tá E eu certo. queria entender como é que se a gente tem como levar isso, Hum, esse tema de consciência corporativa mais aprofundado para as empresas. Quais são as soluções que a G Soluções, né, traz nesse sentido, para que quem estiver assistindo, para quem for nos acompanhar no Facebook, que essa. Gente,
vai estar gravado, tá? Nós estamos gravando essa live e ela Perfeito. vai estar na página das G-Soluções. Logo em breve nós vamos estar subindo para a página das G-Soluções, vamos estar subindo para a página do Alex no Instagram, vamos estar subindo para a página da Ana Martins também. Perfeito. Então, vocês vão ter esse conteúdo disponível para vocês, né? Mas para quem quer levar isso para sua companhia de forma mais profunda, como é que a gente pode fazer isso, Alex? Como é que a gente leva isso para o pessoal? Perfeito. Existem alguns caminhos. O primeiro deles, sempre quando a gente fala da estratégia do negócio, tá? Então, quando nós estamos falando de estratégia, né, que é um momento até propício agora, muitas empresas e cooperativas estão procurando, né, a nossa realidade exatamente para poder pensar sobre o prisma estratégico. Tem um Sim, pilar lá dentro que a gente monta a identidade organizacional, missão, visão, valores, e sim, aí eu multiplico, certo? Essa identidade, né, para os teus colaboradores, através de um momento, né, ímpar com a equipe, onde pode ter jogos ou não, né, para sim, essa internalização. sim. Segunda forma, tá? Nós temos um workshop voltado para a consciência corporativa, Uau, que tá? bacana. Então, dentro desse workshop de 8 horas, tá? Eu procuro, primeiro, conscientizar as pessoas para o que significa essa consciência corporativa e, a partir dali, a gente dá condições para a pessoa entrar dentro da essência do próprio negócio, onde ela vai fazendo Bacana. caves, onde ela vai fazendo jogos, uma série de situações para que ela possa se sentir cada vez mais íntima com essa identidade. E a Entendi. terceira perspectiva, né? E geralmente acontece nesse ritmo aí, tá, Ana? Vem, primeiro, tudo começa no planejamento estratégico, aí a Sim, pessoa vê que sim, é necessário fazer um workshop, aí vai lá e faz com o time todinho, e aí depois, né, pode ser feito, tá, um circuito vivencial ao ar livre voltado tá. para a consciência corporativa, onde todos os jogos do circuito eles são montados, personalizados para montar a missão, para alcançar lá a visão de futuro, alguns jogos para trabalhar os valores, né? E aí eles ficam Entendi. lá expostos o tempo inteiro para que as pessoas consigam, né, ir internalizando. E olha que sacada massa, nesse formato, nós fazemos uma provinha inicialmente para medir como é que está o conhecimento do pessoal. Quando chega lá no final, Legal. a gente faz essa mesma provinha para medir de novo o nível de conhecimento. E olha Bacana. que interessante. Nesse formato, tá? A gente já deve ter feito aí pelo menos umas 30 vezes nesse formato, tá? Sim, E eu fiz um levantamento, que inclusive está servindo aqui, né, para os meus estudos que eu estou fazendo. E olha que interessante. Boa parte, certo, dessas empresas, elas chegaram numa escala de 80 a 95% de aderência na segunda prova. que Na bacana. segunda prova. E isso é teste real feito com os alunos dentro dos jogos, tá certo? Muito Então, bom. isso traz um grande significado que mostra que, naquele momento, aquelas pessoas compreenderam o conceito, certo? E elas estão aptas para levar adiante. Só que vem um Entendi. detalhe, tá? Tá. Você, como empresário, não adianta simplesmente só fazer o treinamento. Você tem que dar condições para que o ambiente que você tem dentro da organização viva aquilo que foi vivido dentro do workshop. Isso Verdade. aí faz a total diferença para que as pessoas Verdade. consigam levar adiante dentro da jornada, tá? E Verdade. isso aí é bagagem, tá, gente? Que eu estou trazendo de experiência que a gente teve, né, ao longo desses anos para poder agregar valor aí dentro dessa realidade de cada um de vocês. Entendi. Ô, Alex, deixa eu te perguntar uma coisa. Fica à Você vontade. sabe que hoje o empresário brasileiro, principalmente o empresário nordestino, ele ainda tem uma certa dificuldade de enxergar o conhecimento como um investimento, Uhum. né? De enxergar que treinar a sua equipe, de ensinar a sua equipe como você quer que as coisas aconteçam dentro da sua companhia, faz o sentido. Como é que elas vão conseguir o resultado final faça sentido. Existe essa ainda esse tabu a ser vencido e quebrado. Digamos que eu sou um empreendedor, empresária, eu quero fazer sim, quero que faça sentido para a minha equipe. A consciência corporativa, ensinar isso para a minha equipe, mas eu primeiro preciso aprender.
Com Então, certeza. como é que as soluções poderiam me ajudar? Qual a solução que você teria para eles? Para que fosse começasse de forma individualizada. Ah, eu quero começar, Ana, eu tenho uma mentoria, eu tenho algumas pílulas de conhecimento, eu tenho um curso que eu dou online, que ele possa funcionar, para que eles tenham o entendimento do que isso pode ter de alcance e de como isso pode impactar positivamente o meu negócio. Perfeito. E é legal você estar trazendo isso, porque hoje mesmo, tá? Nós estamos com esse formato de mentoria estratégica ativo. E, inclusive, se você for lá no link bio aqui do Instagram da AG Soluções, você, empresário, consegue agendar uma reunião diretamente comigo. Você já paga lá direto, já faz todo o processo, tudo online, tá certo? Já fica a agenda acertada para que a gente possa, né, tá tendo essa contribuição direta com você na hora que você tiver para tomar uma decisão, na hora que você precisar de forma estruturada, né, montar uma mentoria de desenvolvimento da sua carreira como diretor da empresa, tá certo? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente acaba, tá? E eu já vi isso, alguns empresários dizendo, ah, Alex, eu estou vivendo um momento muito sozinho, tá certo? Muito isolado, né? Porque o que acontece? Eu não posso dizer minhas fragilidades para minha equipe, eu Sim. não posso dizer que eu não conheço sobre isso ou sobre aquilo outro, e aí eu entro numa redoma, né? Que eu fico numa Verdade. situação muito delicada. Então, o que eu tenho a dizer para você, né, é que nossa empresa se preparou para isso, tá? Então, hoje, se você quer desenvolver sua carreira, você tem a Carliane Severo, que é especialista em cima disso, tá? Ah, eu quero me tornar um excelente líder, tá certo? E preciso dessa mentoria. Você tem o Alex aqui para poder lhe dar esse apoio, essa estrutura, para você poder se sentir Legal. confortável, tá, para essa atuação. Lá no Legal. site da AG Soluções, caso queira vir pelo site, é só clicar lá que você tem todos os links que são necessários para você poder falar conosco e dar sequência, tá? Mas para facilitar, nós fizemos o link bio que está aí disponível no Instagram, que faz com que você consiga, né, falar diretamente, né? E o sistema hoje, aí vem a inteligência artificial, né, dando condições para você poder, Sim. certo, ter, né, uma série de coisas legais. Já já nós estamos lançando um app, certo? Olha, Para lideranças, tá certo? bacana. E dentro desse app, você também vai ter acesso à inteligência artificial, certo? Lá dentro, tá? E que você vai poder contar dentro desse app também com toda uma inteligência de informações, tá? Que vai lhe apoiar no seu papel de liderança, tá? Muito bom, Então, muito bom. daqui a alguns dias, nós estamos lançando isso para o mercado e eu acredito que vai agregar um valor incrível para todos os nossos líderes que estão, né, fazendo parte e acreditam no que nós temos como crença, né, na AG Soluções, tá certo? Legal. E Ana, eu Fantástico. fico muito feliz de estar compartilhando ao vivo isso aqui com você, que é um projeto estratégico, né, que Que vinha já há legal. algum tempo, né, para se tornar uma realidade, mas isso aí já é uma realidade para 2026. Eu acredito que em janeiro de 2026 a gente já Bom. esteja com isso rodando dentro do mercado. Que, e olha que legal, ele está pautado em 7 línguas, tá? Então ele vai Uau. em português, em espanhol, em alemão, italiano, em russo e em mandarim e eita, esqueci uma, mas eu sei que são 7 línguas, né? E o português. E o Gente, é do português. Ceará para o mundo. E em português, exatamente. Então, é uma ferramenta incrível, né, que já está toda montada, né, e a gente está só Muito bom. aguardando aí alguns detalhes para que ele possa, né, estar apto, tá certo? Então, já já nós vamos fazer testes. Inglês, Valmir, também vai ter Em inglês inglês. vai estar, é a segunda língua do instrumento. Ai, ai, ai. Cara, Mas é muito assim, bom, fico muito Alex, feliz. foi muito bom essa conversa. Eu acho que eu costumo chamar conversas como essa de pílulas de conhecimento, É verdade. porque a gente acaba trazendo temas relevantes num curto espaço de tempo, né? Com um bate-papo, trazendo
coisas do nosso cotidiano, eventos reais, né, cases reais que nós nos deparamos ao longo da nossa carreira e do nosso movimento. E você que é empreendedor, você que é empresário, tá? Você que é colaborador de uma empresa, olha quanta dica bacana nós trouxemos aqui para que vocês se sintam pertencentes e vocês saibam quanto vocês são importantes, tá? O Valmir está aqui parabenizando pelo tema escolhido. Que bom, Valmir, que você gostou. Eu espero que todos tenham gostado. A gente escolhe com muito carinho cada tema e, gente, isso não é o fim. Esse é o último do ano de 2025, mas 2026 ele está vindo aí com temas ainda mais relevantes, com temas, com dores reais dos empresários, também com insights para os colaboradores, porque muitas vezes as pessoas não sabem como é que elas crescem, como é que elas se desenvolvem, como é que elas avançam nas suas carreiras. E depende só delas, não depende só de uma pessoa. Então, aqui é um conjunto. A empresa trabalha junto, o colaborador trabalha junto. Quando esse casamento acontece, não tem como a empresa não ser uma empresa de sucesso. Então, a G Soluções ela está aqui, como o próprio nome diz, para trazer soluções para vocês, empresários, vocês empreendedores, vocês que querem crescer, que querem mudar, tem aí a visão das G Soluções que vai ajudar bastante no futuro de vocês. Então, não esquece de seguir as nossas redes sociais, né? Tá aqui no link da bio da G Soluções, você tem canal direto com o Alex, com a equipe dele, tá? Alex, ele tem uma série, o site da G Soluções foi totalmente repaginado, está pronto para vocês com todas as informações que vocês precisam e com um mundo de soluções. E agora em aplicativo, gente, ninguém para esse homem, né? Alex, muito obrigada. Foi uma honra para mim, né, fazer esse bate-papo com você, trazer tema tão importante como esse relevante, né? E eu queria que você aí fizesse suas considerações finais para que a gente possa deixar as pessoas curtir o resto da quarta. Tá certo, legal. Assim, quero agradecer, né, em primeiro lugar, Papai do Céu, né, por ele ter permitido, né, esse momento se tornar uma realidade. Né? A Ana está vindo aí de um evento gigante que ela teve conduzindo, e eu, do outro lado de cá também, né, junto com ela, dando condições para que essa engrenagem ela acontecesse. Tá? Tenho tido, né, o privilégio de muitos clientes manter ainda contato conosco, né, e gerando novas possibilidades. Nossa equipe está cada vez mais madura. E olha aqui, vou dizer uma coisa para todo mundo aí do outro lado, certo? Gerir à distância nunca foi fácil. Tá certo? E olha, eu Verdade. estou utilizando todas as práticas que são necessárias para que dê muito certo, tá? Que E eu bom, tenho que muito bom. orgulho dessa minha equipe porque ela pratica de verdade, né, os nossos princípios como organização, né, e, lógico, né, estão levando isso adiante. Tá? Então, quero agradecer demais, né, a presença de cada um de vocês aqui nesse momento, tá certo? Esse vídeo vai subir para o YouTube da AG Soluções, tá certo? Então, se vocês quiserem assistir depois, assistam, tá certo? E vai estar salvo aqui, né, no Instagram, então vai ter aí Sim. muita coisa legal. E no próximo ano já começa o ano com o Luciano Lopes, né, que é o nosso Uau. facilitador, tá certo? De programas de liderança, tá certo? E depois, né, vamos estar com o Fábio Tescari, lá de São Paulo, né, que é um doutor do INSPER, grande amigo, Legal. né, e ele vai trazer aí várias coisas também muito legais que nós vamos ter a oportunidade de discutir dentro do Tirando de Letra. E lógico, o Que ano bacana. tem uma caminhada grande pela frente, tá certo? Que Desejo bacana. sucesso, Feliz Natal a todos, certo? Que seja um momento em família, que vocês consigam, de forma estruturada, né, perceber a presença de Deus dentro da vida de cada um de Sim, vocês, tá certo? E que sim. 2026 seja um ano extraordinário e ao lado da nossa equipe da AG Soluções. Pode contar com a Que bom. gente. Grande Tchau, tchau, abraço a todo Alex. mundo. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Tchau, tchau.